Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. A gente vai falar sobre a aplicação, o registro no ESUS, no PEC, no Prontuário Eletrônico do Cidadão, como que faz a interpretação e os devidos encaminhamentos com base nesses scores que são derivados desse protocolo. Para quem está aqui a primeira vez e para quem ainda não me conhece, eu vou fazer uma rápida apresentação. Eu sou Flávia Tereza Neves Silva, eu sou psicóloga de formação, também tenho mestrado e doutorado em psicologia e eu trabalho também bastante com essa área de análise do comportamento aplicada ao autismo e outras neurodiversidades já há quase 20 anos. Fiz estágio doutoral na Universidade de Colômbia, tenho formação avançada em ABA e tenho uma certificação internacional de BCBA, analista do comportamento. Na atuação profissional, atualmente eu sou diretora clínica da Clínica TAAL, que é uma clínica que atende crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes, e sou assessora técnica também na Secretaria de Estado da Saúde, onde tenho apoiado alguns projetos para a TEA e também nesse eixo transversal com a saúde mental atualmente. Qual é o objetivo dessa apresentação, quando eu trago o MChat para vocês? Então, a ideia é a gente discutir hoje quem que deve ser rastreado, qual é o público-alvo, como que aplica esse instrumento no PEC, como ler e interpretar o dado coletado, interpretar essa pontuação, quando que se deve entrevistar de novo e quando que se vai fazer um encaminhamento para a rede e qual a situação que a gente pode manter esse paciente no território da atenção primária. As diretrizes para o rastreamento de TEA na atenção primária, seguindo as diretrizes do próprio Ministério da Saúde, na linha de cuidado que foi publicada em 2025, então está preconizado muito claramente que esse rastreio de sinais de TEA faça parte da rotina de avaliação do desenvolvimento da puericultura quando esta criança vai visitar um profissional da saúde. Então, o Ministério da Saúde orienta que se essa criança tem entre 16 e 30 meses, obrigatoriamente, na verdade é recomendado que este profissional adote este protocolo e faça o rastreio de risco para a TEA. Esse protocolo, o MChat, ele está disponível tanto na caderneta da criança, no modelo impresso, e também está disponível no prontuário eletrônico no ESUS. Está disponível aí para você. Então, qual é o papel da APS nesse protocolo de rastreio? Então, o papel dela é decisivo, os profissionais que estão na atenção primária. Ela não vai fechar um laudo. Importante falar isso logo, gente, de entrada, para começo de conversa. O profissional da atenção primária não vai fechar um diagnóstico sozinho, mas ela tem o papel inicial e fundamental de verificar se tem algum risco para autismo ou qualquer outro tipo de atraso de desenvolvimento que requeira uma atenção clínica naquele momento. E aí eu acho importante a gente falar desse último quadro, é que quais são as consequências da omissão? Ou seja, o que acontece se não houvesse rastreio dentro dessa janela aqui de desenvolvimento? Na atenção primária, não rastrear no tempo certo significa perder a oportunidade de cuidado. Então, a gente precisa estar atento para essa criança que chega, para que ela seja acolhida e receba esse protocolo, esse rastreio, e, consequentemente, a orientação familiar de acordo com cada caso foi avaliada. A própria linha de cuidado, publicada pelo Ministério da Saúde em setembro de 2025 para o TEA, ela dá diretrizes de como que deve ser a trilha de cuidado da pessoa com TEA no SUS, desde a atenção primária até a atenção especializada. E aí eu coloquei aqui um QR Code para vocês acessarem, é só apontar aí a câmera do celular que vocês podem ter acesso ao PDF dessa linha de cuidado que foi aplicada em 2025 no Ministério da Saúde. Então, o que essa linha de cuidado ela fala sobre a APS especificamente? Que tem um outro fluxo de cuidado quando o paciente entra na outra rede. Mas ela diz que a APS é a porta de entrada. Exatamente isso, é por onde o paciente inicialmente deve chegar. E se ele chega por essa porta de entrada, o primeiro cuidado é a vigilância contínua, a vigilância do desenvolvimento, através da aplicação deste protocolo MChat. E aí, não só a aplicação do protocolo, mas também os profissionais eles vão fazer uma escuta qualificada, uma escuta especializada dessa família,
uma avaliação clínica desse paciente, dessa criança, e vai fazer o rastreio conforme a faixa etária. Então, a linha de cuidado do Ministério ela é muito clara. Ela preconiza a aplicação do MChat até 30 meses, entre 16 e 30 meses, mas ela não encerra por aí. Ela entende que o cuidado da APS com o paciente é longitudinal. Ele não larga a mão do paciente. Então, ele vai ter que continuar fazendo essa vigilância do desenvolvimento ao longo que esse indivíduo cresce. Só que não dá mais para usar o MChat. Então, não dá mais para usar. Ele só vai até 30 meses, gente. Então, com 30 meses, qual é o outro protocolo? Existem outros protocolos para crianças maiores do que 30 meses, para transição da adolescência, para adolescentes maiores, para pessoas adultas e para idosos. Então, existem outros protocolos. Infelizmente, o Ministério da Saúde ainda não trouxe especificamente, declaradamente, um protocolo de orientação, como ele trouxe aqui, que é o caso do MChat. Ainda não norteou o usuário sobre qual protocolo usar de acordo com cada faixa etária. Então, isso é uma decisão discricionária. Depende do profissional, da expertise do profissional, de selecionar um protocolo adequado, acessível e conveniente para avaliar o desenvolvimento daquela faixa etária, ok? Então, depois disso, cabe também aos cuidados da atenção primária, é dever da atenção primária, esse ponto da rede de intervir no nível de intervenção precoce ou estimulação precoce. Então, se dado esse rastreio, observou que tem sinais de risco, não espera diagnóstico, já remete esse paciente para a intervenção. E, se necessário, de haver uma investigação mais aprofundada, que a APS não dá conta de fazer, uma investigação diagnóstica diferencial, aí sim é que se aciona o outro ponto da rede através de atenção especializada. Então, o que é esse protocolo? MChat. Esse nome aí, essa sigla em inglês, MChat-RF, significa Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-up. O que significa isso, gente? Em português, checklist modificado para verificação de autismo em crianças pequenas. O R significa que a versão é revisada e o F significa que é a consulta de segmento ou follow-up. Então, esse protocolo ele é dividido em 2 estágios. Tem o estágio 1, que é o rastreamento inicial, que é o MChat-R, que é a aplicação das 20 perguntas, que eu vou mostrar daqui a pouco. E, se necessário, se houver um risco moderado para a TEA, se faz a consulta de segmento, que é a aplicação do follow-up. Então, esse protocolo, é importante falar que ele é baseado principalmente no relato de pais e cuidadores primários. É uma ferramenta de triagem de 2 estágios. Então, você realiza o primeiro estágio e, em alguns casos, realiza o follow-up. Não é em todos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai olhar sobre isso também. Então, portanto, o MChat ele é uma ferramenta de screening. Significa que ele é uma triagem. Sendo uma triagem, ele faz um rastreio de risco. Ele não é diagnóstico. Então, não dá para usar o MChat sozinho e fechar o diagnóstico de autismo ou qualquer outra condição, através dele apenas. Tá? Então, é necessário realmente você requerer outros instrumentos, agregar na avaliação clínica outros instrumentos diagnósticos para poder fechar exatamente ou ter certeza sobre uma condição e descartar outras. As diretrizes do Ministério da Saúde em relação ao MChat na APS. Então, pergunta que sempre chega para mim, Flávia, quem é o profissional que pode aplicar o MChat? É só médico? Não. Qualquer profissional da saúde durante as intervenções, as consultas de puericultura. Então, médico generalista, um pediatra, o médico da família, os enfermeiros, assim como qualquer outro profissional da saúde interessado em avaliar risco para a TEA, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Então, tem uma rede de profissionais que podem aplicar esse protocolo. Desde que, aí é importante, né? Outra pergunta que se faz, é necessário uma certificação formal específica, obrigatória? Então, precisa ter um curso de como aplicar o MChat e ter um certificado de aplicador? Não. As fontes oficiais do Ministério da Saúde, elas não falam sobre uma certificação preparatória para a aplicação do MChat. O que o Ministério, na verdade, preconiza é que o profissional precisa estar capacitado. Então, o profissional que não conhece o protocolo, ele não tem raciocínio clínico
para interpretar aquela pontuação, ele não vai poder aplicar. Não se recomenda que ele aplique. Então, é necessário que tenha uma capacitação prévia para aplicar fielmente o instrumento, para saber fazer a leitura das questões, para traduzir essas questões para os pais. Porque, vejam, às vezes a gente vai atender uma população que não vai conseguir ler sozinho e responder sozinho o protocolo. Ela vai fazer muitas perguntas e vão surgir muitas dúvidas em relação àquelas perguntas que estão ali. Então, o profissional ele tem que saber como que ele vai fazer a mesma pergunta de várias formas diferentes. Então, ele tem que saber como que ele vai modular até o seu comportamento verbal, a forma de perguntar, para que aquela família, aquele cuidador primário, muitas vezes com baixa escolarização, consiga entender o que é que realmente você está perguntando em relação àquela criança. Então, o profissional ele precisa ser treinado para pontuar corretamente o que é sim e o que é não, e se essa resposta ela foi fidedigna ao que realmente você quer investigar, conduzir essa entrevista de segmento e tomar a conduta adequada, que aqui é uma questão de expertise profissional, raciocínio clínico. Deu risco baixo, qual a conduta? Risco médio, moderado, qual a conduta? Risco alto, qual a conduta? Então, são as trilhas da linha de cuidado. Então, a capacitação é essencial para a qualidade do rastreio. E aí, existem recursos gratuitos. Por exemplo, no site do Educa ESUS da APS, é uma plataforma gratuita para a qualificação de profissionais, tem um acesso online gratuito, tem um treinamento do uso do sistema, né, do PEC, e tem, inclusive, emissão de certificado. Então, para quem está interessado em entender como que esse instrumento ele se coloca, como que ele se desenvolve, como que você pode aplicar esse instrumento dentro do PEC, o sistema, você pode acessar esse site, tá? O Educa ESUS na APS. Quanto ao fluxo, né, de aplica o MChat-R e depois o MChat-RF, né? Como é que funciona, então, essa questão desse fluxo no contexto do PEC e na PS? Então, o nome da ferramenta no PEC é MChat-R, é o protocolo revisado. Então, é esse que aparece para vocês na ferramenta. Então, o fluxo completo, no entanto, compreende tanto o protocolo de rastreio quanto o follow-up, que é a entrevista de segmento. Esse é o fluxo completo. Então, primeiro, você vai aplicar o protocolo, o MChat-R, vai fazer a avaliação de risco. Essa avaliação de risco, ela vai indicar risco para a TEA. Qual nível? É baixo risco? É um risco moderado para autismo? Ou é um risco elevado para autismo? E isso aqui te coloca nessa decisão. Se for um risco moderado para o autismo, o próprio protocolo, ele recomenda que você faça obrigatoriamente a entrevista de segmento. E isso está integrado já no ESUS. Tá? Então, o próprio ESUS passou a exibir esse questionário da entrevista de segmento quando o risco é moderado, tá? E exigir esse questionário automático. Como é que é o rastreio, né? Como é que funciona, então? Como eu já falei, né? É um público-alvo para crianças pequenas de até 30 meses e o foco dele é verificar risco para TEA. De novo, pessoal, ratifico, não é fazer diagnóstico de TEA, é verificar se tem risco para autismo. Dizer que tem um risco para o autismo é diferente de dizer que é autista. Esse protocolo, ele foca principalmente em habilidades de comunicação social, em atenção compartilhada, responder ao nome, né, se essa pessoa tem interação num episódio de conversação, como é que é o tipo de brincadeira simbólica de faz de conta desse paciente, verifica se essa criança usa gestos, e esses gestos eles são combinados com a linguagem dessa criança, né, se correspondem. Essa criança ela usa gestos, ela gesticula de forma, o comportamento não verbal é convergente com o comportamento verbal dessa criança, como é a qualidade desse contato visual, como que essa criança se relaciona com os pares, como é que é o brincar dela quando ela está em condições sociais, e como que são os comportamentos e as respostas sensoriais dessa criança. Então, são esses os eixos que o MChat ele procura investigar. Então, o funcionamento do questionário é distribuído existem 20 perguntas, e essas perguntas elas são distribuídas e facilmente respondidas com sim ou não. Então, você vai fazer a pergunta para o usuário e esse familiar ele vai responder ou que tem aquela habilidade ou não tem. E aí vamos já falar também sobre essa questão de como que se dividem essa pontuação. De novo, não é um diagnóstico. Se você, por exemplo, aplicou o MChat e viu rastreio positivo para a TEA, ou seja,
tem risco moderado, positivo para TEA, ou tem risco alto, esse resultado não confirma diagnóstico, não é suficiente para confirmar o diagnóstico. Eu preciso de outros protocolos e outros instrumentos para fazer diagnóstico diferencial, para saber se é realmente TEA ou se são outras condições. E aí também existe a possibilidade de o teste apresentar um resultado falso positivo, ou seja, você encaminhou para uma avaliação diagnóstica porque você achou, com base nos resultados que você coletou, que tinha um risco alto ou moderado para o TEA. Mas depois de uma avaliação diferencial, foi visto que não era TEA, mas tem atrasos de desenvolvimento ali. Então não foi um erro do protocolo. Existem os atrasos, mas esses atrasos não necessariamente configuram TEA. Então, quando você se deparar a um cenário igual a esse, a conduta deve ser seguida por um profissional. Aqui um print do que é o protocolo lá na caderneta da criança. São 20 questões. O cuidador primário deve responder se tem ou se não tem. Então, como é que é a regra de pontuação? Marque um ponto, a resposta geral, a regra geral. Se a resposta é não, marca um ponto. Exceto em 3 itens. O item 2, 5 e 12, onde eu botei as estrelinhas aqui. Nesses 3 itens, você vai marcar um ponto se a resposta for sim. Vou dar um exemplo. O item número 1, o que ele diz aqui, ó? Aí você pergunta lá para a mãe, né? Quando você aponta para um objeto, o cachorro entrou aqui na sala, aí você apontou para o cachorro. Olha, filho, olha quem está aqui, o cachorro. E aí, o seu filho, ele olha para onde você apontou? Aí a mãe vai dizer sim. Opa, então isso é esperado. Que bom que ele olha. Eu vou marcar. Se ela disser não, ele não olha quando eu aponto para as coisas. Quando eu mostro as coisas para ele, ele não olha. Aí eu vou marcar não. Então, é um ponto aqui, tá? Quanto maior a pontuação, pior é o resultado, maior é o risco para a TEA. Então, aqui no segundo item aqui, onde está a estrelinha, aqui é uma das exceções. Alguma vez você já se perguntou se o seu filho pode ser surdo? Essa pergunta pode ser muito vaga, né? Como assim, doutora? Você chama ele, chama, fulano, vem cá, fulano, olha aqui, vem cá, junta isso aqui, pega isso. E o menino não olha, não presta atenção, finge que não está ouvindo, ou parece que não está ouvindo, mas quando toca lá a propaganda no jornal, lá, que ele gosta, ou quando é a chamada do programa que ele gosta, ele sai correndo lá o que está fazendo para ir assistir. Ele não é surdo. Então, aqui a pontuação não, é sim. O problema aqui é se sim. É se a mãe disser, algumas vezes parece que ele é surdo, eu falo com ele, ele não entende. É exatamente como está no teste. Então, você vai marcar sim. Então, sim é um ponto, ou seja, é um sinal de risco. E por aí vai. Então, você tem que estar atento para fazer essa pontuação. Então, marca. O ruim é não para tudo, se ele não tem algumas coisas que são esperadas, mas outras, como por exemplo, isso aqui é um excesso comportamental. Se você marca que sim, é um ponto que pode sugerir risco para a TEA. Aqui também, né? Uma hipersensibilidade. Pode indicar algum transtorno sensorial. Então, essas 3 exceções são os únicos em que a gente vai marcar sim com um ponto. Para quem não conhece o instrumento, é testar, é fazer testes, ler, se debruçar. E super importante, pessoal, não façam apenas perguntas que estão aqui. Vocês têm que ter, quando vocês forem aplicar esse material, tem que ter pelo menos 2 outras formas de fazer essa mesma pergunta. Ou seja, a pessoa para quem você vai perguntar, ela pode não entender o que você quer dizer. Então, você vai ter que falar de outras maneiras, dar exemplo, perguntar de outras formas para que essa resposta apareça, entendeu? Pode ser que seja necessário isso. Como é que a gente interpreta, então, a pontuação? De 0 a 2 pontos. É risco baixo. Qual é o encaminhamento? Essa criança apresentou só 2 pontos aqui de alteração. Então, é um risco baixo, sem segmento imediato. Naquele momento, a criança vai continuar indo para suas consultas de puericultura normalmente. Agora, se ela tem menos de 2 anos, você vai rastrear de novo, aplicar esse protocolo e continuar o rastreio após os 24 meses. Depois, deu risco moderado, uma faixa de pontuação entre 3 e 7 pontos. Risco moderado, já liga o sinal de alerta. Ação obrigatória, aplicar entrevista de segmento. Follow-up. O que é o follow-up? Aquelas pontuações que deram alteradas, por exemplo, a criança teve 4 pontos, ou seja, 4 coisas ali que ela não tem, que ela deveria estar demonstrando. Então, tu vai reaplicar. Não vai aplicar o MChat todo. A ideia não é essa, que tu refaça o protocolo todinho, a entrevista toda. Não. Tu só vai rever aquilo que deu alteração. Ou pode ser no mesmo dia, na mesma consulta, observação clínica,
novas perguntas, nova equipe ou outro dia. Então, isso depende muito também de uma decisão do profissional e da equipe. Se nessa segunda verificação, no follow-up, você conseguiu rever o resultado e o resultado ficou 0 a 1 item alterado depois dessa avaliação, então o risco fica baixo, fica um cenário de risco baixo. Qual é o encaminhamento? A triagem passa a ser negativa, ou seja, risco baixo para TEA, negativo. A criança vai continuar sendo acompanhada na PS, vai continuar tendo o seu rastreio de novo nas próximas consultas. Beleza? Mas não requer uma ação imediata agora. O outro caminho, se mesmo após essa entrevista de segmento, no follow-up, 2 ou mais itens continuam alterados, indicando risco, aí você diz que é a triagem positiva para a TEA. Então, qual o posicionamento, o encaminhamento do profissional? Encaminhar essa criança para uma avaliação diagnóstica, ou dentro da própria PS, né, ou assume-se essa avaliação diagnóstica mais criteriosa, uma avaliação diferencial para diferenciar de TEA, de outra condição, ou se encaminha para a rede especializada. E, obviamente, intervenção precoce. Então, esses são os 2 caminhos obrigatórios após uma triagem positiva para TEA. Quando a pontuação é alta, ou seja, 7 pontos para cima, 8 para frente, até 20, aí a criança já é considerada testagem positiva, triagem positiva para TEA. Então, alto risco para TEA, certo? Então, aqui, você pode pular a entrevista de segmento. Então, o protocolo diz isso. Se ela apresentou 8 para cima de alteração no teste, não precisa aplicar entrevista de protocolo, você já pula imediatamente para diagnóstico e intervenção, tá bom? Então, se o resultado for risco elevado para TEA. Em geral, o que tem acontecido? Existem os casos falso positivo, mas isso o próprio teste, o próprio Michet, ele concebe como esperado, porque ele peca pelo excesso. Então, esse protocolo, ele foi, na verdade, designado, ele foi planejado, delineado para aceitar erro pelo excesso. Então, ele prefere que você rastreie um grande número de crianças, e aí ele fala da alta sensibilidade do protocolo. Então, ele prefere que muita coisa seja triada e que você se preocupe com muita coisa para fazer uma detecção precoce, entendeu? Porque ele diz que prioridade é não perder casos de risco. E aí pode ser que existam os falsos positivos. Tipo assim, eu achei que era risco para TEA, mas depois de outras triagens, depois de uma avaliação diagnóstica, por exemplo, fez aqui uma rede de rastreio, a criança deu um rastreio positivo para TEA, e aí ela teve o diagnóstico mais tarde confirmado, depois de uma avaliação clínica e um diagnóstico diferencial. Confirmou TEA. Ok, ela vai entrar na regulação para entrar na rede de interesse de tratamento e apoio específico para essa condição. Agora, deu rastreio positivo, mas depois de uma triagem, de uma avaliação diferencial, observou-se que era falso positivo, ou seja, descartou TEA. Aí tem uma interrogação. Bom, gente, é o seguinte, e isso é muito comum, não era TEA, mas é alguma coisa. Então, muitas vezes, é muito comum, quando a gente olha uma criança pequena que entra na rede e ela tem uma pontuação de 8 pontos para cima, em geral é TEA. E, em geral, é com nível de suporte, é TEA com nível de suporte profundo, grave, um TEA profundo. Ou seja, é um nível 3 de suporte, ou seja, essa criança está com muitas lacunas no desenvolvimento. Tem muita barreira, tem muito déficit aí no desenvolvimento dessa criança. Então, é bem provável que ela desenvolva, que ela seja diagnosticada mais tarde com um TEA nível 3 de suporte. Podendo, obviamente, evoluir para um TEA nível 2, enfim, né? Se ela tiver uma intervenção em tempo e de qualidade, ela vai evoluir dentro do espectro. E o outro caso também acontece. É muito comum também um TEA, mais tarde, o garoto que recebeu um falso positivo para TEA, mais tarde ele recebeu um diagnóstico de TEA nível 1, entendeu? Também isso acontece. E sabe o que acontece também nesses casos? Falso positivo, sem diagnóstico de TEA, eles revalam nesses outros CIDs, que são igualmente importantes. Não é porque o protocolo ele faz sondagem, triagem para TEA, que a gente vai negligenciar as outras condições, que também requerem intervenções precoces. Então, se não é TEA, é o quê? Algum transtorno de linguagem, pode ser algum transtorno na habilidade motora, pode ser algum déficit na socialização,
pode ser um TDAH, pode ser um transtorno específico da linguagem, transtorno sensorial, é alguma coisa. O fato é, não é TEA, mas tem atrasos de desenvolvimento importantes que pode sinalizar outras condições de neurodesenvolvimento. E isso exige avaliação adicional, identificação precoce de outros problemas e intervenção. Embora o sistema, o PEC, ele incorpore esse MChat e ele consegue, nesse sistema, o profissional ele consegue aplicar o protocolo diretamente no PEC, ele consegue registrar as respostas, o próprio sistema vai analisar, o próprio sistema vai fazer o cálculo do resultado no final, vai dar o score final com base naquilo que você alimentou, e ele, inclusive, sugere o encaminhamento. Então, o próprio sistema ele já é programado para te dar esse retorno. Porém, isso não substitui conduta clínica obrigatória do profissional. Isso não substitui a avaliação direta do paciente. Então, o questionário, embora ele seja alimentado pelos pais, ele é respondido pelos cuidadores, apenas a aplicação do questionário não basta. O profissional na PS ele tem que observar a criança, não pode limitar o resultado do teste apenas ao preenchimento do questionário. Ele vai integrar toda essa observação ao repertório, à rotina de vigilância do desenvolvimento dessa criança. Muito importante, ele vai considerar o relato de outros agentes cuidadores. Se essa criança estiver na creche, se estiver na escola, cadê o relatório da escola? Cadê o relatório da creche? Tem cuidadores? Cadê os outros cuidadores que participam da vida dessa criança? O que eles também têm a dizer? E a partir disso, decidir qual vai ser a conduta clínica, qual vai ser a pontuação efetiva, se deu risco baixo, mas tem preocupações clínicas aqui importantes. Isso é muito importante falar. Às vezes, o menino deu um risco baixo, uma triagem baixa para TEA. Mas tem um problema sério que está preocupando os pais. Poxa, a mãe está relatando que esse menino não dorme a noite toda. Ele já tem 27 meses. A qualidade de sono dele está muito ruim e está atrapalhando a dinâmica da família, obviamente, né? Porque se a criança não dorme, a mãe não dorme, o pai não dorme, ninguém dorme. Então, é um efeito em dominó, cadeia, deletério para todo mundo. Então, isso é um sinal de risco clinicamente importante. Isso é clinicamente relevante para o profissional da APS investigar o que está acontecendo aqui. Outro dado, deu risco baixo para a TEA lá. Não. Mas aí a mãe chega e relata, olha, ele está com dificuldade na transição alimentar. Parece que ele está desenvolvendo um quadro de seletividade, mas ele deu risco baixo para a TEA. Mas mais tarde, seletividade alimentar, rigidez cognitiva é um dos diagnósticos, é um dos sintomas que ajuda a gente a fechar diagnóstico para TEA nível 1. Então, por isso que eu não posso negligenciar essas outras preocupações que a família traz. Então, além de preencher o protocolo, as 20 questões, é fundamental que o profissional, ao final, pergunte: existe alguma outra coisa que te preocupa na rotina dessa criança? Tem alguma outra coisa que você gostaria de trazer que o protocolo não trouxe? Às vezes, quando eu tiro a tela, ele se irrita muito, é uma criança que se irrita demais, é uma criança muito agitada, é uma criança que só se aquieta quando está na televisão, é uma criança que está comendo muito, ou uma criança que está comendo pouco, ou é uma criança que fica doente demais. Tudo isso, gente, é preocupação nossa, é rastreio e tem relevância clínica para ajudar a gente a decidir qual a conduta vai ser tomada em relação a essa família. E aí, o que a gente faz, então, depois desse resultado? Seguir na vigilância do desenvolvimento, no monitoramento longitudinal, fazer essa escuta atenta da família, dar voz a preocupações. Às vezes a coisa não está lá no protocolo, mas a mãe pode chegar e dizer: olha, eu estou com dificuldade aqui para desmamar, ele não consegue fazer transição alimentar, ele não está aceitando determinadas texturas. É uma criança que não está aceitando determinadas coisas, não está aceitando um banho, uma textura de roupa, não aceita que lave o cabelo, dificuldade para escovar o dente. Será que isso sugere algum transtorno sensorial mais tarde? Então, a gente precisa dar voz a essas preocupações. E, na verdade, não só esperar que a família traga. Às vezes as famílias não trazem. A gente tem que provocar essas discussões, a gente tem que fazer outras perguntas, perguntar de maneira geral, às vezes mais abrangente, e reavaliar quando indicado, ou seja, um novo check-up se for necessário. Por outro lado, resultado positivo,
Opção, primeira situação, ou faz o diagnóstico diretamente na atenção primária, na APS, ou encaminha para atenção especializada através da regulação local. O fato é que a APS, o profissional do território, ele que coordena esse cuidado e ele não abandona o paciente. Não é porque ele encaminhou para fazer um diagnóstico diferencial lá no CER que o paciente deixa de ser dele. Não é isso. Ele não abandona. E aí, para finalizar, a nossa conduta, né, na APS, para fazer aqui um resumão de tudo que a gente falou, vigilância contínua e rastreio no tempo certo. Então, essa é a janela de 16 e 30 meses, é a janela de oportunidade que o profissional tem de verificar risco para autismo na atenção primária. É a oportunidade que o profissional tem, na verdade, é a obrigação de iniciar estratégias de estimulação imediatamente após observar algum atraso de desenvolvimento, independente de diagnóstico. E é a obrigação do profissional acolher esse paciente, assumir a responsabilidade sobre ele, orientar essa família, ou seja, mãe, família, deu pontuação alta para a TEA, né? Então, risco elevado, é bem provável que essa criança seja autista. Toma aqui o laudo, o documento, o encaminhamento e vai para o CE para buscar diagnóstico? Não. Ele continua na APS conosco, ele continua ali no nosso cuidado. E a gente vai orientar essa família. Ou seja, o que essa família pode, quando ela for para casa com essa criança, o que eu, enquanto profissional da saúde, posso orientar essa família para que ela estimule mais essa criança. Olha, quando você estiver em casa, estimula essa criança a te imitar, ajuda ela a brincar desse jeito aqui com o brinquedo, não deixa ela ficar tanto tempo na televisão, oferece para ela isso aqui, estimula ela a falar, estimula a linguagem, estimula a socialização desse jeito. Isso é orientar. E acionar a rede no tempo certo. Por fim, na APS, e aí eu volto e finalizo com aquela primeira frase, não fazer o rastreio no tempo certo significa perder a oportunidade de cuidado. E aí, gente, agradeço. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.